Para esta semana, temos mais um trecho da história Sopa de Pedra para retomar com a criança, de acordo com as propostas aqui do livro Letrar. Então, para iniciar essa conversa, você pode propor à criança que retome aqui no mini livro as ilustrações e assim vocês recuperam os acontecimentos ou então os últimos acontecimentos. Verifique qual é a melhor estratégia para iniciar essa abordagem com a sua criança, tá certo? E depois disso, então, realize a leitura aqui na página 9. É mais este trecho que nós vamos apresentar para a criança neste momento. Da mesma forma como você apresentou os trechos anteriores, agora também você deve atuar dessa mesma forma, fazendo a leitura apontada do texto, com a criança bem pertinho para ela acompanhar esse ato da leitura na sua companhia, e depois da leitura vocês podem conversar sobre os acontecimentos de modo a ajudar a criança a reconhecer o que precisa ser incluído aqui na imagem, na ilustração. Bom, neste trecho nós temos a aparição de mais um personagem na história. É um pescador que vem oferecer caranguejos para incorporar a receita da sopa. Então a criança pode desenhar esse personagem ou então o ingrediente já aqui no caldeirão do velho homem, tá certo? E depois desse registro, mais uma vez, peça para a criança utilizar um marcador para evidenciar qual parte da história já foi revisitada, até onde esse livro já foi revisitado, e assim então ela mantém marcada esse andamento dos encaminhamentos ali no mini livro, tá certo? E depois disso então, vocês podem realizar as propostas aqui na página 12 do livro. Vejam só, a gente tem uma ilustração aqui do ingrediente, um caranguejo, portanto, só que está faltando uma parte dessa ilustração e a criança é convidada a completar a imagem por meio desse jogo de ligar pontos. E para ela poder se orientar nos traços para compor a imagem, ela deve seguir a ordem alfabética, porque a gente aplicou para cada um dos pontos as letras do alfabeto. Então, se a criança precisar, você pode providenciar para ela uma tira de papel contendo todas as letras do alfabeto nessa ordem, em ordem alfabética, portanto. Assim a criança pode consultar em caso de alguma dúvida. E dessa forma, então, ela vai ligando os pontos e originando, então, os últimos detalhes dessa ilustração. Tá certo? Depois disso, quando o ingrediente aqui estiver completo, toda a ilustração estiver elaborada, ela é convidada a escrever o nome do ingrediente nesse quadro. E deve escrever da maneira como ela sabe. É muito importante que a criança tenha essa possibilidade de escrever de acordo com os conhecimentos que ela já se apropriou sobre o nosso sistema de escrita. Talvez a criança faça registros que se assemelhem com letras, ou então talvez ela elabore algumas letras para compor o nome caranguejo. Enfim, possibilite essa experiência para sua criança e observe de que modo ela vai registrar o nome do ingrediente caranguejo, portanto, tá certo? Depois disso, a criança também tem mais um desafio aqui, olha só, nós apresentamos um quadro com as letras do alfabeto, algumas delas. A tarefa da criança será completar o quadro com aquelas que estão faltando. Então, ela pode observar aqui no desenho, na ilustração, porque aplicamos aqui todo o alfabeto, então, nessa tira de papel que você providenciou, onde registrou, portanto, todas as letras do alfabeto em ordem. E assim, portanto, a criança vai percebendo e identificando quais letras estão faltando. Depois disso, depois que ela completar, vocês podem brincar de recitar o alfabeto, as letras do alfabeto, de modo a ampliar ainda mais as habilidades, os conhecimentos das crianças em torno deste assunto, tá certo? Temos ainda mais um jogo que pode potencializar ainda mais esses conhecimentos também. Então, propicie tudo isso à criança em momentos variados ao longo da semana, para que ela tenha essas possibilidades de ampliar e aprofundar seus conhecimentos em torno das letras do alfabeto. Depois, aqui na página 13, nós vamos ter o pedido para que a criança incorpore mais um card para sua coleção. Então, tivemos aí a aparição do personagem pescador na narrativa e é justamente esse cartão que deve ser incorporado à coleção. Ele está presente na página 97 do livro de material de apoio, portanto a criança deve destacar e
colecionar aqui no envelope que ela vem já utilizando nessas últimas semanas, tá certo? Outro encaminhamento previsto para esta semana está a indicação de quem foi que ofereceu os caranguejos para a receita da sopa. Aqui nós temos 3 alternativas. Se for necessário, caso a criança precise, ela pode adotar o card como apoio para localizar o nome do personagem. Nós temos a palavra pescador aqui no rodapé do card e justamente a criança pode comparar, né, as palavras até que localize a palavra pescador e possa assim fazer a marcação. E justamente falando em pescador, em pescaria, nós aplicamos aqui então mais uma brincadeira para a criança, a pescaria das letras. Então, convide a criança para uma pescaria, mas é uma pescaria especial. Bom, para propor essa brincadeira à sua criança, você vai precisar planejar as ações, afinal são necessários alguns materiais e um deles em uma certa quantidade. É necessário, aqui a gente sugere as garrafas de PET. Veja, a fotografia apresentada aqui indica, portanto, a forma de organizar esse material e aqui eu vou explicar rapidamente como compor os itens para pescaria de letras, tá certo? Para poder elaborar esse material, você vai precisar arrecadar algumas garrafas de PET. Então, organize-se para isso e quando tiver uma quantidade razoável, por exemplo, quantidade suficiente para incorporar as letras do nome da sua criança, você então pode propor a brincadeira a ela, tá certo? Para compor esses itens, olha só, você deve cortar a garrafa de PET, descartar a parte inferior, você só vai utilizar essa parte onde tem o gargalo. É na tampinha que você pode colar um araminho, esses araminhos de cozinha que a gente costuma ter em casa, então cole com um pedaço de fita adesiva, uma argola composta por um araminho desses de cozinha que nós temos em casa, tá certo? E em cada uma das garrafas, portanto, você deve incorporar uma letra. Eu sugiro aqui inicialmente as letras que compõem o nome da criança, mas se vocês tiverem uma quantidade maior de garrafas de PET, é possível incorporar mais letras também. A quantas vocês puderem, certamente será uma experiência muito valiosa para a criança, tá certo? Bom, os supostos peixinhos da pescaria já estão aqui preparados. Precisamos de uma vara improvisada, uma vara de pescar improvisada. Olha só, eu tenho aqui um tubo de papelão, de papel toalha, por exemplo, um pedaço de barbante e na ponta eu também improvisei um anzol com araminho de cozinha. Então, modele em formato de anzol e cole na outra extremidade do barbante. E assim nós temos então uma vara para essa pescaria de brincadeira. Bom, todos os peixinhos, né, dessa pescaria devem ficar posicionados no chão e a criança então brinca de pescar. E à medida que ela pesca esses peixinhos, você pode desafiá-la a identificar que letra ela pescou. E depois de uma rodada ou uma partida dessa brincadeira, a criança então marca aqui entre as letras, né, no formato de peixinhos que nós temos aqui na página 13, ela marca aquelas que ela pescou na brincadeira, tá certo? Eu tenho certeza que essa é uma brincadeira que pode acontecer várias vezes. Se vocês tiverem mais materiais, é possível compor mais varas de pescar para que mais familiares brinquem com a criança. Certamente vai ser uma experiência divertida e bastante enriquecedora, porque ela vai ter a oportunidade de ampliar conhecimentos em torno das letras que compõem o nosso alfabeto.